Oi, o que eu quero falar para vocês hoje é o que eu vejo muitos jornalistas falar, o pessoal comentar na televisão, sobre pobreza extrema. E eu fico olhando e pensando, pobreza extrema é aquilo que eu vivi quando criança. Não tinha um sapato para colocar no pé. Morava em ranchos de palha, de capim, que não tinha parede, a parede era de pau a pique, era vara de bambu, era a parede. Água, a gente tomava água da cacimba, de um poço que meu pai fazia em qualquer lugar do cerrado e tirava água para a gente beber. Não tinha água tratada. O nosso gás era lenha, tinha que sair, ir para a roça, buscar lenha no meio da mata, no cerrado, buscar a lenha para fazer o fogo. A nossa geladeira era um pote. A nossa comida era aquela que a gente plantava, que meus pais plantavam, colhia, era uma macaxeira, era uma abóbora, era um milho, era isso que a gente comia. Não tinha iguarias de nada. E a gente dormia em um colchão feito de saco de açúcar, esse saco branco que vem com açúcar, cheio de palha de milho. Isso era o colchão que a gente dormia sobre ele. As panelas eram aquelas panelas de ferro, tinha umas 2 ou 3 que a minha mãe usava para cozinhar. Quando a gente comia carne era porque ela criava uma galinha e a gente comia aquela galinha de quintal. E roupa era uma coisa rara que às vezes ela comprava uma vez no ano, quando ia na cidade, algumas pecinhas de roupa, daquelas mais baratas, das piores roupas possível, ou quando a gente ganhava de pessoas, de patrões. A gente não tinha água tratada, o banheiro era um matinho. Não tinha vaso sanitário, não tinha banheiro, não tinha nada disso, era um matinho. Não falando no papel higiênico, na escova, no creme dental, no creme de cabelo, no material de higiene, nada. A higiene era uma vassoura que varria a casa. Aí sim, é uma pobreza extrema. Aí sim, pode se considerar uma pobreza extrema. Mas hoje, com tantos, a gente nunca beneficiou de nada assim, de órgão público, nada de assim, que tivesse alguma coisa que doasse para a gente. Naquela época não tinha nenhum programa do órgão público, não tinha programa de governo, naquele tempo não tinha nada. Eu nunca beneficiei de um programa de governo, nunca beneficiei de um programa de governo. Comecei a trabalhar, eu tinha uns 9 anos, uns 9 para 10 anos que eu comecei a trabalhar e nunca, naquele tempo não existia programa de governo. Não existia Vale Gás, Vale Alimentação, Bolsa Brasil, Bolsa não sei das quantas, Bolsa não sei das quantas. A gente não tinha isso. Não tinha ajuda do governo, não. Não tinha nada disso. Se a gente não brigasse, não teria nada. Tinha que brigar e a luta para poder conseguir comer, para poder conseguir vestir. O remédio era a horta da minha mãe ou então a mata ao cerrado. O médico era minha mãe, que fazia chá para tudo, chá para dor de cabeça, chá para espinhela caída, chá para verme, chá para vômito, chá para dor de barriga e assim vai. Não existia médico para gente. O médico da família era minha mãe, a farmácia era o mato. Isso sim é uma pobreza extrema, mas hoje eu não creio que estamos vivendo uma pobreza extrema. A gente pode estar passando por muita dificuldade, sim, mas eu não creio que seja uma pobreza extrema. Hoje
tantos programas governamentais que ajudam o pessoal, que é um dinheiro para aqui, um dinheiro para ali, outro dinheiro para lá, outro dinheiro para lá. Eu nunca tive isso. Nunca tive isso, nunca beneficiei de um programa de governo, nunca. Porque eu comecei a trabalhar de carteira assinada, eu era muito jovem, eu tinha uns 16 anos. E de lá para cá minha carteira nunca ficou sem assinar. Passou assinado o resto da minha vida até eu me aposentar. Eu nunca tive isso. Nós, quando mudamos para a cidade, o almoço era a merenda da escola, aquele macarrão com açafrão. Isso que era a merenda da escola. Hoje tem galinha, hoje tem chocolate, hoje tem biscoito, hoje tem leite. O nosso era mingau de trigo e macarrão com açafrão. E isso era o almoço da molecada, que a gente comia na escola e ia para casa, tudo bem. Esse seria o nosso almoço. A gente viveu uma pobreza extrema. A gente aprendeu a brigar pela superação. Nós brigamos muito para superar. Meus irmãos e eu, meus pais eram analfabetos, lavradores, só sabia mexer com terra, mas não tinha terra deles, mexia na terra dos outros. E quando meu pai adoeceu, que não pôde mais trabalhar, a gente foi para a cidade. E aí a gente enfrentou, aí a gente ralou, trabalhou, aí a gente foi brigar para que a gente superasse todas as dificuldades. E louvado seja Deus, graças a Deus, superamos tudo. Superamos todas essas dificuldades. Todos nós trabalhamos. Os outros não estudaram, mas todos eles tinham profissão. Um virou caminhoneiro, o outro pedreiro, o outro era carpinteiro, o outro é músico, sem ter ajuda de ninguém. Sem ter ajuda de ninguém, mas de ninguém, somente de Deus e dos nossos esforços. Eu fiz enfermagem, mas eu fui a única que estudei, fiz enfermagem e sustentei, ajudei meu marido a sustentar meus filhos todinhos, a formar cada um deles. Todos três são formados, todos três trabalham, são formados, têm sua casa própria. Mas foi muita luta para superar tudo isso. Não foi de graça, não foi doado pelo governo, não foi doado pela prefeitura, não foi doado por ninguém, somente por Deus e pelos nossos esforços. Tremendo esforço. E uma lição que meu pai dava para a gente, que ficou para sempre. Meu pai, se ele fosse trabalhar para uma pessoa, e ele pegasse aquele trabalho para fazer por R$50, e o camarada viesse para ele e desse 55, ele não recebia. Ele dizia, não, o meu trabalho foi 50. Se você me der 5 agora, amanhã você vai me cobrar ele. Ou então você vai falar para o vizinho que me deu R$5. Ou então você vai falar para alguém que me ajudou. Eu sou homem para sustentar minha família com o que eu ganho. E ele não aceitava. E ele nos ensinou a brigar, a lutar, a superar. E nós superamos. Eu acredito que o Brasil que a gente vive hoje é muito melhor, é muito bom, é muito compreensivo. O nosso Brasil hoje é um Brasil que está ajudando cada pessoa a superar. Hoje tem escola, tem merenda, tem Bolsa Família, tem Bolsa Estudante, tem Bolsa não sei das quantas, tem Vale Gás, tem... Nossa, a gente não teve isso. E para completar, passamos essa pandemia agora, nós que já somos aposentados, não recebemos nenhuma ajuda do governo. Nós passamos a pandemia com o nosso salário. Somente com o nosso salário. Quantas famílias aposentadas
que tiveram, quantos idosos tiveram que tratar dos seus filhos doentes, desempregados, da sua família, e não recebeu ajuda. Os aposentados não receberam ajuda nenhuma governamental. Eu, por exemplo, eu tive Covid 2 vezes, meu marido 2 vezes. Da primeira vez a gente quase morreu, a gente gastou demais com medicação. Só aquelas caixas de Clexane, que chegou a custar R$90 uma ampola de Clexane, que às vezes eu tomava até 2 por dia. Mas a gente não teve ajuda do governo, a gente não teve nada. Hoje a gente ainda briga para sobreviver, ainda briga pelo pão de cada dia, mesmo com a aposentadoria. A gente briga ainda para ganhar o pão de cada dia, eu e meu velho. É isso aí. Eu quero dizer para vocês que vale a pena superar. Vale a pena.